vocês? Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre impressão e expressão, né? O olhar de cada pessoa, e aí nós falamos sobre as formas de fotografar, né? O jeito de olhar a fotografia, a representação dessa fotografia em algumas imagens, como nós estamos vendo agora. Nós vimos também a primeira máquina, né? Foi criada, a câmera fotográfica de Marren. Tá? Nós vimos nessa imagem que Marren, né? Ele instigou outros a desenvolver estudos semelhantes, né? E após o resultado das fotografias de movimentos de cavalos, ele provocou algumas polêmicas, né? Porque os desenhos eram feitos, a pintura ela era feita com os cavalos com as pernas esticadas, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, e após a fotografia de Marren, né, de vários cavalos, eles puderam observar que era uma realidade diferente da que eles pintavam. Os cavalos eles não esticavam as pernas totalmente, né, ao galopar. E isso causou uma polêmica muito grande naquela época, tá? Por quê? Porque eles estavam habituados com essas gravuras, com essas pinturas que representavam o galope dos cavalos com as pernas esticadas, certo? Bom, na continuação, aí aqui nós vamos começar a falar um pouco sobre a questão da linha na fotografia, né? E ela acaba causando sensações de caminhos, né, para os nossos olhos. E aí, nessa imagem, nós já podemos identificar que ela é uma imagem equilibrada, né? E por quê? Porque você vê ao centro um caminho e as árvores elas estão dos dois lados dessa imagem. Então, nós podemos, na fotografia, na arte, nós podemos dizer que esta é uma imagem equilibrada. Agora, se eu tirasse um pedaço dessa imagem, por exemplo, cortasse no meio essa imagem, eu ia dizer que essa imagem ela estava pesada para um determinado lado, tá? Por quê? Porque os elementos que compõem a imagem está, né, apenas de um lado dessa imagem. Nessa que vocês estão vendo, não. Os elementos eles estão dos dois lados da imagem. Então essa é uma imagem que nós conseguimos identificar e dizer que essa é uma imagem equilibrada, tá? Então, essa imagem nós podemos mostra uma distância, uma direção, tá? E define limites, guiando o observador o interesse do quê? Da foto, tá? E você consegue observar esse efeito nessa fotografia, tá? Então tem um limite, tá? Tem a direção, certo? Bom, observe como são as linhas convergentes pelas laterais do caminho. Elas criam uma ilusão de perspectiva e infinito, né? Então, ó, a forma ela é causada pela distribuição de linhas que criam imagens à relação figura e fundo, definindo o conteúdo da foto. Então, é o que vocês estão vendo aí, ó. As linhas, né, que refletem na mesa, e aí a gente consegue identificar, elas criam uma ilusão do quê? De perspectiva de infinito, tá? Na imagem ao lado que vocês estão vendo, você pode observar as linhas, certo? Que forma essas linhas tomam, né? Você consegue localizar uma forma oval nessa obra? Consegue? Então, na imagem, o fundo ele é definido por linhas diagonais que criam uma forma triangular, tá? No primeiro plano, a figura da menina, que é o princípio, e o triângulo, ao ser projetado na mesa, ele torna-se oval, tá? Então, ó, em primeiro plano, a menina, né? Então, ó, aqui, essa mesa, ela torna-se oval, né? Certo? Bom, na composição, nós podemos observar as formas geométricas e há uma união entre as figuras e o fundo, tá? Então, o ponto do descanso do olhar é o braço direito da menina, que está causando o equilíbrio na foto, tá? Então, ó, tá vendo? O braço dela causa o equilíbrio na foto, tá bom? Como se ela estivesse equilibrando, como a imagem estivesse equilibrada através deste ponto. Já em relação à textura, a imagem e a sensação é visual e não tátil. Porém, a partir das experiências do contato sensorial com o material, é possível observar, o observador pode identificar o objeto. Então, como você vê aqui, ó, essa imagem,
né? Então, essa imagem, né? Aqui, essa imagem, você vê a fotografia, a cor é luz, né? Então, você está vendo que a luz que sai do sol é a cor dessa imagem. Portanto, a luz existe cor, né? E ela é determinada uma atmosfera que poderá ser quente ou fria, além de nos causar emoções e expressar um estado de espírito. Observe. Então, ó, essa luz que vem, a luz alaranjada, né? A gente pode ver que é uma luz alaranjada. Agora observa essa. Essa daqui. Então, ó, que cor predomina a primeira imagem? Foi o que eu falei. E na segunda, qual é a cor predominante? Que sensação cada uma dessas cores ela lhe passa? Então, ó, observe como as duas imagens existe o predomínio da monocromia. Observe que nas duas imagens existe o predomínio da monocromia. Então, uma cor predomina, tá? Na primeira foto, o brilho do sol ele traz o quê? Uma mensagem de calor, no qual o céu e a areia eles se fundem quase uniformemente, tá? Criando uma atmosfera alaranjada. Já na segunda imagem, há uma gradação de azuis, né? Então, você consegue ver várias tonalidades de azuis, tá? Que, refletida no urso polar, causa uma sensação de frio. A fotografia também, ela pode trabalhar com o quê? Com ritmos, que é a repetição das formas e das cores em intervalos mais ou menos regulares. Ela também causa ao espectador um sentido de ordenação, equilíbrio, harmonia. Você consegue observar a presença de ritmo nas imagens a seguir. Que elementos lhe dão essa sensação? Essa imagem. Agora esta. Né? Então, são elementos de ritmo. E essa. Na primeira foto, a corrida das crianças ela cria um ritmo predominante. Né? Reforçado pelas marcas deixadas pela plantação seca. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, as crianças correndo e aí vai deixando as marcas nessa plantação. Em direção à linha do horizonte. Nas demais, a repetição padrão dá a sensação de que o evento está se repetindo. Já a sensação de equilíbrio dentro de uma fotografia, ela resulta no peso dado a vários elementos dentro de um campo ou mesmo de um único elemento enquadrado como centro de interesse. Foi o que eu falei para vocês. Numa imagem, quando nós vamos analisar a imagem, nós podemos identificar se essa imagem ela está equilibrada. É quando o artista ele compõe a obra e os elementos que compõem essa obra estão distribuídos nos dois lados. Então, você imagine uma linha ao meio dessa obra, dividindo essa tela, por exemplo. Então, os elementos que compõem essa obra estão divididos nos dois lados? Né? Eles estão agrupados? Estão divididos? Se eles estão agrupados em um determinado lado, então quer dizer que essa é uma obra pesada. Agora, se eles estão divididos nos dois lados, aí nós falamos que essa obra ela é equilibrada. Observe como a imagem abaixo, o centro de interesse é a bailarina, certo? Que na sua pose clássica e estática, ela preenche todo o campo visual. Ao traçarmos um eixo de simetria sobre a foto, conseguimos perceber como o fotógrafo se enquadrou de forma equilibrada. Tá? Então, ó, você pode perceber que o centro, né, a linha, ó, essa bailarina ela está totalmente, nessa obra, ela está equilibrada. Ó, a linha de equilíbrio diagonal, esta linha, ao cruzar a foto, transmite um dinamismo, sugerindo um movimento no olhar, circundando o campo visual. Já a linha de equilíbrio horizontal, a barra na qual a bailarina apoia-se, é a divisão horizontal da foto. Então, essa barra aqui, ó, a linha de equilíbrio horizontal. Então, ó, a cabeça dela e as pernas, acima da barra, equilibram-se como a outra perna e os braços. Então, ó, essa cabeça que está a parte de cima e essa perna, então, se equilibra com o quê? Com esses braços que estão para baixo e com essas pernas. Certo? Então, a linha do equilíbrio vertical
Quando dividimos o corpo da bailarina ao meio, as pernas alongadas e finas preenchem o campo do lado direito. O equilíbrio é dado pela massa corpórea ao lado esquerdo, composta pela cabeça e pelos braços. Então, ó, o enquadramento ele é um recurso simples, tá, da composição, no qual muitos fotógrafos recorrem. Então, muitas das vezes o fotógrafo ele vai recorrer ao enquadramento quando ele vai tirar uma foto, tá? Enquadrar não é apenas dirigir o olhar do observador, mas é também ocultar alguns elementos não desejáveis na foto, tá? Então é quando você vai um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda para não sair determinados elementos da foto, criando o quê? Uma moldura que pode transmitir um sentido de profundidade, tá? Aí você observa essa imagem. Então, ó, a angulação também ela é parte da técnica, né, que direciona o olhar do observador, mas diferente da utilização do foco. A angulação ela direciona o olhar do observador pela posição da câmera, tá? As mesmas cenas ela terá um aspecto diferente se for fotografada de cima, de baixo ou de um outro olhar, nível de um olhar. O que é o ângulo? O ângulo é um ponto de vista, por exemplo, no cinema, na fotografia e na TV, que significa a posição da câmera em relação ao tema. E o plano? O plano é a distância em profundidade em que as figuras desenhadas são pintadas entre si. Na fotografia, o plano se refere ao enquadramento. Agora vocês vão terminar de ler a página 130, tá? A página 130, a página 131, vai analisar essa imagem de Joseph Ehrlich, experiência em uma bomba pneumática. A página 132, você vai responder a questão 2 e 3, A, B, C e D. A página 133, você vai colar uma fotografia final neste espaço, tá? Então, leiam e façam o exercício. Então, muito obrigado e até a próxima aula.